Olá, queridos alunos, bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de conteúdo, certo? Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a Revolução Francesa, conteúdo que nós já iniciamos lá no momento que falávamos na nossa aula, certo? Na segunda-feira. E hoje eu vim continuar aquela fala que nós fazíamos em torno desse conteúdo. Primeiramente, quero informar para vocês o seguinte: iniciamos esse conteúdo na aula passada, na segunda-feira, através do Zoom. A prof fez um apanhado geral sobre esse conteúdo. Nós iremos agora dar continuidade com calma a ele, ficando passo a passo como foi essa Revolução Francesa. Hoje nós temos duas aulas, certo? Não serão as duas aulas desse conteúdo. Esse vídeo é a primeira parte da Revolução Francesa. No segundo momento, às 8h10, nós entraremos com a aula pelo Zoom, a aula interativa, para tirarmos as dúvidas que ficaram ou que não entenderam sobre esse conteúdo nesse primeiro momento e darmos continuidade às nossas atividades, tudo bem? Então, hoje, nessa segunda-feira, nós teremos esses dois primeiros horários e será dividido assim. Nesse primeiro momento, conteúdo, e nesse segundo momento, no segundo horário, nós teremos um momento de interação, discutindo um pouco a Revolução Francesa e também tirando as dúvidas que tenham restado sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês se acalmem, se respirem algo. Façam aquela meditação às 7h20 da manhã, estão funcionando, prof, sono. Vamos nos readaptando, tudo bem? Então, primeiramente, eu quero que vocês foquem no que estão fazendo, tenham certeza do que vocês querem, tá bom? Então, separem o cantinho da casa, pensem que vocês vão ter essa manhã inteira de conteúdo, tá bom? Uma inteira de estudo, todos os dias, agora, de 7h20 ao meio-dia, estudando. Então, reserve o cantinho da sala, bota um lanchinho do lado, uma água para ter um momento de descanso, tudo bem? E aí nós vamos seguindo, esperando dar tudo certo de agora por diante com essa nova metodologia que estamos usando, tudo bem? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, eu estou acompanhando vocês através dos comentários do chat aqui no YouTube, e vocês podem também ir comentando ao longo do que vão vendo no vídeo, certo? Peço que vejam o vídeo inteiro e pausando mesmo, tirando print, façam print, anotem no caderno, façam aquele mapa conceitual que a prof sempre pede nas salas, quando eu estou explicando o quadro, para que vocês possam ir entendendo como se deu essa Revolução Francesa, como ela foi importante não apenas para aquele povo francês, mas como ela interferiu, digamos assim, na dinâmica social, política, econômica, estrutural, digamos assim, de vários territórios que vão muito além apenas das fronteiras francesas, tudo bem? Então, como nós já discutimos na aula passada, na segunda-feira passada, nós vimos que a Revolução Francesa, esse movimento é um pouco diferente do que nós vimos no Iluminismo, né? Que a Revolução Francesa ela é inspirada no Iluminismo, mas é de fato uma revolução, e lembre do que a Pro sempre fala quando fala de revolução, que revolução é um momento em que há mudanças, e essas mudanças políticas, mudanças econômicas, principalmente. Então, quando eu digo uma revolução, normalmente eu digo uma revolução no caso de alguma mudança. Nem sempre mudança de acordo com o que os líderes daquela revolução esperavam, mas elas trazem mudanças que interferem positivamente ou negativamente, de certa forma, naquele contexto daquela sociedade. Tudo bem? Então, nós temos a Revolução Francesa, que acontece lá no final do século XVIII, quase início do século XIX, que envolve todo um arcabouço que envolve aquela sociedade francesa de forma muito ativa, digamos assim, para ser mais preciso. Tudo bem? Então, primeiramente, nós vimos na aula passada, só relembrando o que nós vimos, que a Revolução Francesa, ela marca esse início da Idade Moderna, certo? É nesse início dessa Idade Moderna que a Revolução Francesa tem seu apogeu, digamos, seu estopim,
Lógico que nós temos aí uma Revolução Francesa que vai acabar, no entanto, que vai deixar seus fragmentos, né, os resquícios desse movimento vão deixados ao longo da história. E tanto na Idade Moderna, como também, eu vinha dizer, na Idade Contemporânea, visto que nós tivemos muita influência desse movimento nas muitas decisões, inclusive no nosso próximo assunto, quando a Prof vai falar sobre o capítulo 6, sobre a independência da América Espanhola, que dos pontos, dos fatores externos que promovem essa independência é justamente essa crise política, econômica e social que a França vivia. Tudo bem? Então, aqui, além do que a Prof falou, nós temos aqui uma classe, nós temos aqui as classes sociais da França, e aqui, precisamente, nós temos, nesse momento, a classe dos privilegiados, como a Prof retratou na aula passada, e a classe dos não privilegiados, onde eu disse para vocês, especificadamente, que essa classe dos não privilegiados, daquelas pessoas que não tinham direitos, que não tinham, que pagavam apenas impostos, que não tinham direito, além de não terem direitos civis, não tinham direitos políticos, econômicos, não eram vistos, digamos assim, como cidadãos, como esses privilegiados eram vistos. Tudo bem? Então, o que é que eu digo para vocês de antemão? Que essa classe, será essa classe dos não privilegiados, digamos assim, que vai estar à frente, para ser mais precisa, que vai estar à frente desse movimento, dessa Revolução Francesa, certo? Então, assim, esses não privilegiados, por quê? Gente, imagine só, você viver em uma sociedade onde a sua única função é pagar imposto. A sua única função é sustentar, digamos assim, uma classe que tem muitos privilégios, que não paga impostos acima de tudo, enquanto eu pago imposto, enquanto eu não tenho privilégios e sustento eles. Imagine como é para uma sociedade viver dessa forma, para um povo viver dessa forma. E digo mais para vocês, essa sociedade dos não privilegiados, como eu disse na aula passada, representava mais da metade da população francesa, ou seja, nós temos aí outros problemas. Ou seja, 3% apenas da sociedade francesa eram de privilegiados. 97% não tinham nenhum tipo de privilégio. Ou seja, nós temos aí um grande problema, digamos assim, certo? Para aquele contexto. Tudo bem? Então, nós temos aí uma sociedade que vai viver numa desigualdade extrema, certo? E aí eu mostro na estante uma pirâmide que eu mostrei para vocês, inclusive, na aula passada, dessa divisão, tudo bem? Como é uma divisão justa. Então, a primeira característica que eu diria para vocês, como era a França antes da Revolução Francesa? Eu tinha uma sociedade estamental e uma sociedade totalmente desigual, tudo bem? Somente isso vai fazer com que eles iniciem essa Revolução Francesa? Lógico que não. Nós teremos aí a França passando por uma crise econômica gravíssima, que eu vou explicar no instante, e uma crise política também muito grave, que vai acelerar, digamos assim, esse conflito nesse contexto. Tudo bem? Então, para deixar claro para vocês, esses não privilegiados, nós temos aqui quem? O clero e a nobreza, e esses não privilegiados, a burguesia e o povo. Quem é esse povo, bom? Todo mundo que não fazia parte de clero, nobreza e burguesia era esse povão. Artesãos, camponeses, alfaiates, jornalistas, que a Prof enganchou aqui, mas aí, jornalistas, aquelas pessoas que difundiam as ideias. A Prof se embaralhou aqui, mas vamos lá. Então, todo mundo que não representava essas três categorias sociais era esse povão. E era essa burguesia, junto com esse povão, que representava esse terceiro estado, que representava a maioria. Então, se eu perguntar para vocês, como é a divisão, se vocês me perguntarem, como é a divisão dessa sociedade? Eu tenho o primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, todo mundo que não fazia parte do clero da nobreza. Tudo bem? Então, aí nessa nobreza eu vou ter os militares, também fazendo parte, além da corte, da monarquia, eu tenho também esses militares, que também faziam parte dessa nobreza.
Então, era a classe dos privilegiados. A classe que não pagava impostos, a classe que tinha cargos políticos e a classe que exercia total influência econômica e política sobre esse terceiro estado, que não tinha direito nenhum. A única coisa que eles tinham era a obrigação de pagar um altíssimo um altíssimo valor de impostos. Tudo bem? E impostos que vão aumentando de forma muito drástica. E que é isso um dos motivos também que vai acelerar esse contexto da Revolução Francesa. Tudo bem? Prosseguindo aqui, nós teremos essas características, como a Pró citou anteriormente, da França. Se eu perguntasse para vocês, meninos, qual eram as características sociais, econômicas, políticas da França pré-revolução, ou seja, antes da Revolução? Vocês poderiam me dizer muito bem, ou poderiam deixar explicar exatamente isso que a Pró vai falar agora. Primeiro, nós temos uma França onde eu tenho a maior população, digamos assim, daquela Europa ocidental. Segundo, 80% da população francesa, nesse final do século XVIII, morava no campo. No resumo da obra, daqui já dá para entender. Nós temos, ou seja, quem sustenta a sociedade francesa, só a gente perceber esse segundo tópico e ver que 80% dos franceses, moravam no campo, a gente tem uma clareza aqui, sem a Pró falar nada ainda, que quem sustentava, de fato, eram quem? O terceiro estado. Porque boa parte do terceiro estado eram quê? De camponeses. E não era só os camponeses que residiam no campo? Lógico que não. Nós temos aí outras populações, ou outras sociedades, outras classes sociais. Mas nós temos uma grande quantidade de camponeses na França, ou seja, é quem sustenta pela sociedade francesa. Tudo bem? Então, que fique muito claro isso para vocês. Então, esses camponeses que não tinham privilégios nenhum e que vão sofrer muito por conta de algumas questões, principalmente questões climáticas, que a Pró vai explicar mais à frente, que vão prejudicar muito esses franceses, e que esses franceses não saberão como lidar com essa situação, primeiramente. E outro ponto é que esses franceses, a monarquia não estava nem um pouco preocupada se aqueles camponeses estavam sem retirar nada do campo, se eles estavam sem ganhar dinheiro, se eles estavam passando fome. Eles queriam que eles continuassem pagando os altíssimos impostos para sustentar todo o luxo, toda a pompa da corte, certo? Francesa. Tudo bem? Então, nós temos aí esse absolutismo. Nesse momento, o rei da França é o chamado Luís XVI, o Estado sou eu, um absolutismo, um rei, como eu disse na aula passada, que não tinha... Chegou um momento que Luís XVI, gente, já não tinha tanta influência. Como assim para influência? As pessoas já não respeitavam tanto Luís XVI. Como assim não respeitavam o rei? Que negócio é esse? Sim, gente, não respeitavam. Sabe por quê? Chegou um momento que Luís XVI já não tinha tanta credibilidade, digamos assim, certo? Ele não era visto como um rei importante. Vamos tratar assim, ficar mais de idade a compreensão de vocês. Mas por que ele era visto como um rei que não era importante? Gente, porque ele não oferecia essa certeza, essa influência sobre as pessoas. As pessoas não tinham confiança em Luís XVI. Ele não tinha credibilidade. E lembrem que a maioria da população, mais da metade da população francesa, é de quem? Terceiro Estado. Então, é esse terceiro Estado que vai movimentar, e é por isso que a Revolução Francesa vai dar tão certo em certo ponto. Até certo ponto. Por que acontece até certo ponto? Que vai desandar também em alguns momentos. Tudo bem? Então, no entanto, Luís XVI, em que momento Luís XVI ele perde essa credibilidade? Vejam só. Luís XVI era casado com Dona Maria Antonieta. Inclusive, a própria até citou na última aula a história e pedi que vocês lessem o livro, no capítulo 6 ou no capítulo 5, para a gente poder discutir agora no segundo momento. Então, imagine,
Nós temos um rei da França, casado com Maria Antonieta. Maria Antonieta era herdeira do trono austríaco, ou seja, Luís XVI exercia uma forte influência sobre a Áustria. No entanto, nós temos aí alguns problemas políticos, certo? E alguns problemas que vão interferir nessa dinâmica e nesse comando de Luís XVI, que nós podemos discutir um pouco mais à frente. Mas para esclarecer aqui para vocês, chegou um momento que Luís XVI ele queria fazer tudo e não fazia nada. Queria interferir em tudo e acabava não interferindo em nada e acabava gerando problemas nesse tudo que ele tentava interferir. Então, o que é que acontece? Primeiramente, nós tivemos a Guerra dos 7 Anos, que nós estudamos nas aulas passadas, na unidade passada, perdão. Que a França vai entrar nessa guerra com a Inglaterra e vai gastar o que tinha e o que não tinha para tentar vencer a guerra e não vence, certo? E aí fica com um gasto, com uma dívida altíssima. E uma dívida que vai gerar grandes transtornos, volto a dizer para vocês, para os franceses, para Luís XVI, que vai aumentar, eu diria, triplicar o valor dos impostos para aquele terceiro estado, para tentar sanar os problemas provocados por aqueles gastos. Além da Guerra dos 7 Anos, nós tivemos também a Guerra da Independência norte-americana, a Revolução Civil Americana, quando os colonos ingleses, lá na América do Norte, promovem a Revolução Civil Americana para conseguir a independência, conseguir a autonomia política. E a França, numa tentativa de se vingar da Inglaterra, vai oferecer armas, dinheiro, munição, homens do seu exército, militares do seu exército, e mandar para a América do Norte para reforçar o exército dos colonos ingleses, reforçar a força desses colonos ingleses, para que eles conseguissem a independência e a França conseguisse se vingar da Inglaterra. E aí, o que é que enrola com tudo isso? O que é que deu com tudo isso? Gente, o que vai acontecer é o seguinte, nós teremos uma França que não vai, os colonos ingleses vão conseguir a independência, vão conseguir ganhar essa Revolução Civil, mas olha, a França não ganhou nada com isso. Ganhou o quê? Nada. Então deixa dinheiro. Foi o que eles fizeram. Então, assim, ao invés de amenizar o problema, eles pioraram o problema. E aí, todo esse contexto de crise econômica, crise política, crise social na França, vai possibilitar o fortalecimento desse terceiro Estado em busca dos seus direitos, certo? Em busca do fim, do que a Pro até colocou aqui, do fim dessa desigualdade, do que a Pro fala aqui, ó, do fim dessa desigualdade social, que era extrema, tudo bem? Então, assim, outro detalhe é que, nesse momento, quando a França entra em crise política, econômica e social, as colônias francesas também serão prejudicadas, porque as colônias francesas também vão se sentirem, digamos assim, fortalecidas para conseguir também sua autonomia, sua independência. Então, a França, além de todas essas crises internas dentro do seu próprio território, as colônias também serão influenciadas e acabam, digamos assim, sendo fortalecidas por esses ideais. Lembrando que, além de tudo isso, nós teremos o ideal iluminista, que vai se fazer super presente. Então, assim, aquelas ideias iluministas foram muito difundidas na França e também nas suas colônias. Então, assim, esse terceiro Estado vai ser muito fortalecido. Então, eu diria assim, que além desses fatores internos que a França passava, nós temos também fatores externos que propiciaram esse fortalecimento desse terceiro Estado para que eles levantassem a bandeira da Revolução Francesa, levassem ao estopim da Revolução Francesa e procurassem promover essa igualdade, essa liberdade e igual essa fraternidade. Tudo bem? Que é o lema da Revolução Francesa. Ok? Então, aqui, como a Pro falou no instante, nós temos aqui a divisão social da França, nós temos aqui um primeiro estado, o clero,
nós temos o segundo estado, a nobreza, e como está bem óbvio, em vermelho aqui, para vocês não esquecerem disso, que é esse primeiro estado e é esse segundo estado que tem tudo. Vocês pensem assim, quando for estudar. Primeiro estado, segundo estado, tudo. Terceiro estado, nada, 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 não tinha nada. Gente, a única coisa que eles tinham era a obrigação de pagar imposto. Ou para eles sustentavam toda essa sociedade, não tinham direito nenhum. Não, gente, infelizmente não. Sabe com quem eu comparo esse terceiro estado? Lá com aqueles servos, lá no feudalismo, que também, que esse processo aqui da Revolução Francesa também vai ser fortalecido com isso também, com o fim do feudalismo, certo? Na Baixa Idade Média e aí início da Idade Moderna, esse fim do feudalismo vai fortalecer ainda mais esses ideais da Revolução Francesa, esse terceiro estado. Então, imagine, gente, você viver numa sociedade que o que você faz é trabalhar e pagar imposto, trabalhar e pagar imposto. Então, a gente vive no Brasil, né? Aquela baixinha, a gente temos direitos, lógico, ainda bem, pelo menos não é igual, não é literalmente igual a esse terceiro estado. Mas imagina a carga tributária que a gente paga no Brasil hoje, que a gente paga imposto sobre uma chiclete que você compra. Então, que é algo absurdo. Se você pegar um produto e for analisar, por exemplo, quando você pede uma nota fiscal, você for analisar o valor daquele produto bruto, tem imposto, você fica assustada, você fica horrorizada. Vamos pensar nesse momento, nesse momento de isolamento social, que a tecnologia está sendo muito utilizada, né? Esses meios tecnológicos. E aí, imagine nós termos, digamos, um celular que sai de outro país, custando, digamos que R$1.000. Quando ele chega para ser vendido aqui no Brasil, ele chega custando 4, 5 mil reais. Imagina. Então, assim, só para vocês terem noção da nossa carga tributária, que não é muito diferente do que esse povo passava aqui. Mas a diferença grotesca mesmo é essa falta de direitos que eles possuíam. Certo? E é bom vocês pararem para pensar um pouco nisso. Os direitos que nós temos hoje em dia, se esses direitos estão sendo realmente levados em consideração. O direito de ter outro. Qual é o nosso direito? Pronto, vamos dar uma pausa aqui. Pandemia. O governo tem direito de quê? De proteger a população, não é isso? De dar saúde, de garantir a saúde, de garantir a educação, de garantir o acesso. Diversas coisas. Nós temos diversas coisas. Diversos direitos. Na nossa Constituição tem lá vários direitos. Todo mundo está tendo acesso, por exemplo, a essa saúde de qualidade, hoje em dia, nesse momento de pandemia. O governo está seguindo o que a Constituição diz? São perguntas para vocês analisarem. Não estou afirmando nada, estou fazendo um questionamento. Como esses franceses, por exemplo, não tinham nesse momento, não tinham direitos nenhum. Para eles tinham Constituição, a senhora falou agora em Constituição, eles tinham Constituição? Não tinha. E é um dos grandes pedidos desses franceses, quando eles levantam a bandeira da Revolução Francesa, é exatamente a busca por uma Constituição. Como ocorreu lá na Inglaterra, naquelas revoluções inglesas que a Pro explicou. Quando eles criticavam o rei, que também é uma crítica aqui na Revolução Francesa, quando eles criticavam o rei, e quando eles pediram uma Constituição exatamente para garantir seus direitos. Mas não era só uma Constituição para existir linda e bonita como está sendo a nossa agora. Linda, bonita, perfeita lá na estante. Mas que não está sendo cumprida, não está sendo levada em consideração em muitos quesitos. Infelizmente, a gente está vendo muita coisa deixar por baixo, digamos assim, a Constituição, esquecer que a Constituição existe e sendo prevalecido interesses particulares, interesses políticos, interesses restritos a uma única pessoa ou a algumas pessoas. Ou seja, não está pensando no todo, no comum, que é comum a todos, no que vai fazer bem para todos. Então, imagina nossa Constituição, que é tão bonita, que é tão bem feita, bem elaborada. A gente já viu há algum tempo atrás praticamente ser rasgada, e nós estamos vendo, vivenciando esse momento em que, novamente, nós temos uma Constituição que parece que estamos esquecendo que ela existe.
que ela deve, é a nossa lei maior. Então, esses franceses, nesse contexto, eles também reivindicavam por essa Constituição, que regulamentava seus direitos. Tudo bem? Então, aqui, falando aqui, nós temos um clero e uma nobreza que queria terras, ou que tinha terras, que tinha cargos, que tinha privilégios e que não pagava imposto. Nós temos um terceiro estado, formado por burguesia, camponeses e sans-culottes, que tinham obrigações e pagavam altíssimos impostos. Gente, sans-culottes, por que eram chamados de sans-culottes? Eles eram artesãos e uma das suas características de sans-culottes, gente, que eu até tenho aqui embaixo, é que esses sans-culottes, eles tinham vestimentas, por serem artesãos, eles criavam, costuravam vestimentas muito semelhantes à daqueles nobres, para se assemelharem aos nobres. Só que, lógico, o tecido era muito grotesco, como até coloca aqui embaixo. Não era um tecido fino, como era utilizado pela nobreza, custava horrores, certo? Mas se assemelhava muito, porque são conhecidos, são chamados de sans-culottes. Aí aqui nós temos essa imagem que a Bárbara explicou exatamente na última aula, essa chargem, onde nós temos aí um padre e um nobre, que é montado nas costas de um camponês, que a gente percebe, a gente consegue identificar cada uma dessas classes vendo pelos adereços. Aqui nós temos o clero, né, um padre com um crucifixo. Aqui nós temos a nobreza, que tem uma espada, vê as vestimentas, todo pomposo. E nós temos aqui, praticamente, sem condições nenhuma, velho, assim, quando eu falo velho, assim, de cansaço, algum cansaço desse homem, já na idade, já praticamente caindo, mas está ali, ó, o clero e a nobreza, pomposo, se usufruindo daquela classe que não tem mais condições de sustentá-los, que não aguenta mais, porque são muitos anos, então, são muitos anos de exploração, são muitos anos sustentando esse povo. Então, nós temos aqui uma charge que trata-se de uma sátira, na verdade, a essa estrutura social estabelecida na França nesse período do antigo regime. Tudo bem? Então, assim, nós vemos aqui que apenas essas duas classes possuíam privilégios, enquanto os camponeses é que sustentavam essa classe. Como eu falei lá anteriormente, que esses camponeses eram a maioria dessa população francesa. Então, eles sustentavam, sim, essa sociedade francesa. Tudo bem? E essa exploração é uma exploração, e quando eles colocam essa charge, é uma exploração que eles acreditavam estar prestes a acabar. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês na estante, nós temos crise econômica, crise política e crise social na França. Tá bom? Além dessas três crises, política, social e econômica, nós temos a difusão das ideias iluministas. Ou seja, é um momento, é uma situação que vai fazer com que tudo isso gere essa insatisfação e gere a Revolução Francesa, tá bom? Nesse contexto, todas essas questões sociais, políticas, econômicas, nós vamos ter aí a revolta dos notáveis. O que será a revolta dos notáveis? Pensem que a França estava, muito, como eu disse anteriormente, devendo horrores. Tinha muitas dívidas, certo? E aí nós temos o quê? Nós temos um território, nós temos uma França, um governo que vai tentar, ao máximo, digamos assim, tirar aquela França da crise. Então, Luís XVI, ele tentava tirar a França da crise. Ele vai dizer, olha, nobres, vão ter que pagar imposto. Vamos ter que reorganizar, porque não está dando, os gastos eram altíssimos, certo? E, além dos gastos mensalmente serem altíssimos, nós tínhamos um grande gasto, digamos assim, como é que eu posso dizer para vocês? Um grande gasto mensal, vamos dizer assim, os gastos fixos. Então, a corte gastava muito dinheiro mensalmente, digamos assim. Para manter todo o luxo, toda a pompa da corte, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim, esses nobres ficaram inconformados. E aí, com essa proposta de pagar, não era deles nem pagar, era proposta ainda. Então, eles ficam inconformados e convocam os estados, exige a convocação dos estados gerais. E aí, é nesses estados gerais que vai gerar uma grande confusão. O que acontece? O que eram os estados gerais? Então, os estados gerais eram uma reunião, certo? Gente, o que é? Não era, eu esclareço para vocês, eu até coloquei aqui no slide, que não era uma reunião
deliberativa, digamos assim, para eles opinarem. Era consultiva dos 3 estados. Então, não era que, então nesse momento o terceiro estado poderia dizer assim, eu não concordo e não vou votar. Poderia? Não poderia. Por que então não poderia? Eles eram minoria lá nessa reunião. Era apenas consultiva, gente. Certo? Esse terceiro estado, imagine o seguinte, eles não davam privilégios para esse terceiro estado falar, votar como os outros 2 estados. Então, é uma reunião que havia representando os 3 estados? Havia, mas era apenas consultiva, de consulta, não era deliberativa de resoluções. De decidir ali, ter um consenso da maioria. Não era isso que acontecia. Qual foi o objetivo dos Estados Gerais? Qual foi o objetivo? Então, só rapidinho. Estados Gerais é uma reunião, tudo bem? Então, por que se convoca a reunião? Porque os nobres não queriam pagar impostos. Estavam chateados apenas com a proposta. Não é nem pagar ainda, é uma proposta. Certo? Então, qual era o objetivo desses Estados Gerais, dessa reunião? Falar sobre essa proposta de cobrança de impostos desses nobres, certo? E lógico que outras questões sociais e políticas que a França exercia naquele momento, não é apenas, não vamos, vamos restringir apenas a isso. Lógico que nós tínhamos outros motivos, lógico que nós tínhamos outras coisas que foram muito discutidas nesse contexto, inclusive é nesse momento que o terceiro estado sai dos Estados Gerais. Por que sai? Nós vamos ter uma divergência muito forte nessa reunião. Qual a divergência? Vejam só. O terceiro estado, o primeiro e o segundo estado, disse o seguinte: olha, temos uma reunião consultiva. No entanto, a votação irá ocorrer por estado. Por estado? Assim, por estado. Nós temos primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Representantes desses 3 estados. Correto? Pronto, fechou. Se a reunião fosse por estado, por exemplo, a proposta é os nobres pagarem impostos. Correto? Acompanhe comigo o raciocínio. Se a votação fosse por estado, primeiro e segundo estado são aliados. A proposta seria aprovada ou negada? Óbvio, evidente. Óbvio e evidente que o primeiro e o segundo estado iriam votar contra esses nobres pagarem impostos. Sobraria, coitado do terceiro estado, sobraria eles aqui, para quê? Para pagar impostos. Aí o terceiro estado diz, ó o dedinho, nós não estamos aqui de bobos, nós somos convocados para esses estados gerais, não fomos? Nós não admitimos que essa reunião, que essa votação seja por estado. A gente nós exigimos que essa deliberação seja feita, ou que essa votação seja feita por pessoa. Aí o primeiro estado disse, não. Primeiro e segundo estado disse, não, de jeito nenhum. Por que eles não aceitam? Porque eles só eram 3% da população. Ou seja, eu tinha muito mais representantes do primeiro ou do terceiro estado do que representantes do primeiro e segundo estado. Ou seja, no frigir dos ovos, como aprovado. Se fosse por pessoa, quem ganharia? O terceiro estado. Mas se for por estado, quem ganha, quem entrou? Primeiro e segundo estado. E aí o terceiro estado diz, olha, eu só admito se for por pessoa. Aqui nessa imagem, a Proco até colocou aqui, nós temos esse lado aqui, esquerdo, nós temos do lado esquerdo, depois a gente vai entender isso. Nós temos do lado esquerdo o terceiro estado, e aí nós temos aqui do lado direito, nós temos aqui clero e nós temos aqui a nobreza, certo? Primeiro e segundo estado. E aqui nós temos, aqui na parte de baixo, o terceiro estado. Depois nós vamos entender, tem uma imagem mais à frente que eu vou explicar sobre isso, sobre os lados. E de onde surge essa nomenclatura direita e esquerda. Surge não, que já existia alguns princípios históricos, mas
quando se torna algo bem visível de entender politicamente. E a terceira estado diz, olha, se não vai ser por estado não, ou não vai ser por pessoa não, aí o segundo estado diz não. Então, olha, nós nos retiramos dos estados gerais e nós, a partir de agora, vamos autoproclamar a Assembleia Nacional Constituinte, que a Pro até colocou aqui em grifado, para vocês saberem que isso é um marco, gente. No momento que o terceiro estado sai dos estados gerais, eles dizem o seguinte, olha, parou, acabou. Agora, a partir de hoje, a partir desse momento, nós não admitimos mais nenhum tipo de situação que venha nos deixar, que venha fazer com que nós sejamos inferiores politicamente, socialmente, a esses outros estados, certo? E aí o que acontece? E aí nós temos a formação dessa Assembleia Constituinte e também que a principal reivindicação deles aqui é exatamente a criação de uma Constituição, certo? E na criação e o desejo deles, além da criação dessa Constituição, é que realmente eles tivessem direitos e que seus direitos fossem respeitados. Além de autoproclamarem a Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter também a criação da Guarda Nacional, que a Pro deixou aqui em outra cor, para deixar claro também que o intuito dessa Guarda Nacional, que é uma milícia burguesa, o intuito dela era exatamente resistir ao absolutismo, resistir ao Rio. Tudo bem? Então, aqui nós teremos, nesse momento, após, só rapidinho falar da queda da Bastilha, nós teremos, quando eles se autoproclamam, gente, se autoproclamam e criam a Assembleia Nacional Constituinte, esse terceiro estado, quando ele sai dessa reunião dos estados gerais, e não concordam e se retiram dela, eles vão para um local, lá numa praça francesa, se reúnem, e aí, como se fosse uma concha acústica, digamos assim, era um local de reuniões em praça pública que eles possuíam. E aí, esses burgueses, esse terceiro estado, diz o seguinte, olha, eles fazem um juramento. E a partir daquele momento, eles disseram o seguinte, esse juramento, que eles fariam de tudo e não abandonariam a ideia de transformar esse terceiro estado, de transformar essa burguesia em uma classe social que pudesse ter privilégios, que pudesse ter direitos civis. E aí, gente, nesse juramento, isso ataca muito ao rei, lógico, o rei vai se sentir ameaçado, digamos assim, nesse contexto da Revolução Francesa. Tudo bem? Aí, nesse momento, nós teremos a queda da Bastilha, certo, gente? Nós teremos a tomada da Bastilha. Para o que significa isso? O que significa essa tomada da Bastilha? O que significa essa situação? O que é que gera? Simplesmente, pura e simplesmente, digo para vocês que essa queda da Bastilha é o estopim, o início da Revolução Francesa. Os burgueses se sentiram totalmente amedrontados, totalmente fortalecidos, digamos assim, vamos colocar essa palavra, para ficar mais fácil, com a saída dos Estados Gerais e com essa criação da Assembleia Nacional Constituinte e o juramento. Então, esses burgueses, eles atacam a Bastilha. A Bastilha era um símbolo do poder da nobreza. Era uma antiga cadeia pública, era um local onde se guardava uma grande quantidade de munição e também de armas do exército francês. E aí esses burgueses atacam, invadem essa Bastilha. E aí, nesse momento, após essa invasão, eles roubam toda a munição e armas que possuía ali e realmente destroem a Bastilha. E aí nós temos essa queda da Bastilha como o início, como o estopim dessa Revolução Francesa, de todo esse processo revolucionário que a França vai passar. Nós temos aí o símbolo da Revolução Francesa, a Pro, inclusive, colocou aqui de outra cor,
quando eu coloquei o símbolo da Revolução Francesa. Não coloquei francesa porque de branco ia ficar o contraste, aí eu deixei de preto. Mas imagine que nesse momento que é construído, nós temos aí a união das bandeiras da França e da região de Paris, da cidade de Paris. E nós temos aí, vejam aí uma mulher sustentando essa bandeira, levantando esse ideal. A gente depois pode avaliar, pode analisar um pouco mais essa imagem. Pode não, nós iremos analisar essa imagem no retorno na hora da aula interativa. Eu quero que vocês até anotem aí, ou até já pesquisem algumas coisas sobre, para a gente poder discutir, vocês tirarem as dúvidas, e como é importante esse símbolo nesse contexto da Revolução Francesa, e o que significava para aqueles franceses essa imagem. E isso vai ser o símbolo da Revolução Francesa. Digo para vocês de antemão que nós temos aí o símbolo e o lema dessa Revolução Francesa, que também serão as fases dessa Revolução Francesa. Nós teremos aí liberdade, igualdade, fraternidade. Já começar a falar francês, mas imita. Certo? Vamos lá, gente? Então, aí nós temos o símbolo da Revolução Francesa. E aí, nesse momento, a primeira coisa que se faz após essa Revolução Francesa, após a queda da Bastilha, é exatamente a formação dessa Assembleia Constituinte, exatamente a criação de uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês. Tá bom? A primeira coisa que esse terceiro Estado vai fazer é a criação dessa declaração, já que o grande objetivo deles era trazer essa igualdade para essa população francesa, trazer essa igualdade para essas classes sociais francesas. Então, o grande medo, qual é o grande medo, gente? O grande medo é um momento, são fases da Revolução Francesa. Então, o grande medo é caracterizado por um período em que os camponeses se rebelaram contra as autoridades feudais. Como eu disse para vocês anteriormente, eu disse que eu citaria agora, esse levantamento, digamos assim, dessa classe, desse terceiro Estado, vai atingir diretamente essas organizações feudais. Então, esse grande medo é o período que esses camponeses, eles se levantam contra essa autoridade feudal, contra esse movimento, todo esse poderio dos senhores feudais. Tá bom? Então, nós teremos aí a abolição dos privilégios feudais, também nesse contexto do medo. Quais eram os privilégios? Lembrem lá quando vocês falavam do feudalismo com Raul. Lembrem o seguinte, quais eram os privilégios do dono da terra, que só recebia imposto, ficava lá no castelo, todo se sentindo, enquanto os servos, só trabalhavam e ele ficava lá no castelo só recebendo, cobrando os impostos. Até para ser enterrada a pessoa era cobrada, que era o tostão de São Pedro, né? O tostão de Pedro, desculpa. Que para você enterrar a pessoa, você tinha que pagar. Então, imaginem a quantidade de impostos que aquelas pessoas pagavam. Então, aqui nós temos a abolição também nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Nós temos a abolição dos direitos feudais. Então, qual era o intuito? Num resumo, o que é que trazia essa declaração? Igualdade jurídica, direito à propriedade e resistência à opressão. E também no lugar de desigualdade econômica no lugar de sociedade estamental. Tá bom? Então, nós temos uma Constituição Civil do Clero também criada, a Igreja subordinada ao Estado, juramento versus refratários, e aí nós temos a criação da Constituição Francesa. Uma monarquia constitucional, como eu falei no instante. Por que monarquia constitucional? Gente, porque lembrem que o rei continuava existindo. Lembrem que ainda quando estamos no início, vai ter muita confusão ainda e o rei vai deixar de existir. E o rei, como é que estava nesse momento? Amedrontado. O rei estava se mijando de medo. Desculpe a linguagem coloquial, mas ele estava se mijando de medo. O rei era fugir dali, certo? Porque ele sabia que o bicho ia pegar. Essa é a verdade, certo? Só que, o que acontece? Ele não podia até então fugir. Mas vai fugir. Vai tentar, pelo menos. Certo? E aí nós vamos ter a criação dessa Constituição Francesa. Qual é a característica dessa Constituição, dessa primeira Constituição Francesa, após a proclamação, ou após o início da Revolução Francesa? Nós teremos a divisão dos poderes, o voto censitário, mas ainda se mantém a escravidão nas colônias. E é isso daqui que vai fazer com que as colônias também se fortaleçam
no início dessa Revolução Francesa e busquem a sua independência, certo? Então, nós vamos ter muitas colônias francesas que vão iniciar um processo de independência nesse contexto. E a Pro até cita lá, quando eu vou falar do capítulo 6, que eu já gravei um vídeo, nós vamos, eu cito exatamente isso, que muitas colônias latino-americanas, muitas colônias francesas, espanholas, vão se tornar independentes nesse contexto. E quando eu falo de colônias francesas, exatamente nesse contexto da Revolução Francesa como um fator externo para isso. Tudo bem? Mas nós tivemos ainda a proibição de greves e associações de trabalhadores ainda nesse contexto. Lembre que nós tivemos a queda da Bastilha, mas ainda não temos a resolução de todos os problemas e todas as reivindicações. Isso ainda vai demorar um pouco nesse contexto, tá bom? Então, nós vamos ter a divisão dos parlamentares. Imagine o parlamento, nós temos... Imagine o parlamento, como é um parlamento? Imagine aí o Senado, imagine aí uma Câmara de vereadores. Como é essa divisão? Então, nós temos como é a divisão dos partidos, para ficar mais claro. Hoje em dia, nós temos uma divisão no Brasil, partidos de direita e partidos de esquerda, não é isso? Que a Prova vai explicar na instante um pouco de como vai acontecer na França, que é um pouco parecido. Então, aqui, ó, explicar, então, como era a divisão desses parlamentares, certo? Hoje, por exemplo, no Senado, nós temos quanto de representação de partidos de direita? Qual a porcentagem de representação de partidos de esquerda? A mesma coisa a Prova explicará agora, quando falar da divisão de parlamentares na França. Então, nós teremos quais os parlamentares que nós teremos na França? Girondinos, jacobinos, cordeliers e pântanos, certo? O que significa cada um desses? Vamos fazer uma analogia. Imagine que seja um partido político. Eram parlamentares. Por que ocorre essa divisão dos parlamentares? Porque nós temos objetivos diferentes. Nós temos alguns comuns, mas nós teremos objetivos diferentes entre eles. Imagine o seguinte, como nós estudamos lá nas revoluções inglesas, quando eu falava dos Lewers e dos Diggers, quando eu falava o seguinte para vocês, que nós tínhamos uns que queriam o fim da monarquia e o início da república, mudança radical. Já o outro queria o fim da monarquia, queria uma constituição, mas não queria o fim da monarquia, então desejava uma monarquia constitucional. Pronto. Então, vamos fazer uma analogia assim. Então, esses girondinos, esses parlamentares, alguns deles queriam acabar com a monarquia na França, outros deles disseram assim, não, vamos deixar o rei lá, vamos só conseguir direitos que a gente quer, diminuir os impostos, essas coisas, certo? E assim vai acontecer. Então, nós teremos aqui os girondinos. Quem são esses girondinos? Alta burguesia, conservadores. Gravem, vejam só, analisem. Sentados à direita do parlamento. Jacobinos, pequena e média burguesia, apoiados por sans-culottes. Quem são sans-culottes? Artesãos, pequenos artesãos, favoráveis a mudanças radicais, sentados à esquerda do parlamento. Quem são os cordeiros? Camadas populares dos pântanos, burguesia financeira. Vejam só. Quem é bonzinho, quem é ruimzinho, não vamos entrar nesse quesito agora. Vamos entender. Quem vai estar à frente de tudo isso? Girondinos e jacobinos. Só cordeiros e pântanos, não sei, mas vão ter assim contar assim, sabe aquele povo em cima do muro? Então, girondinos e jacobinos é quem vão estar em lados totalmente opostos. Girondinos, conservadores, sentados à direita. Jacobinos, favoráveis ao radicalismo. Mudar geral, tirar rei, tirar a monarquia, acabar com essa sociedade estamental, de quem nasce rico morre rico, quem nasce pobre morre pobre, que não há mudança de estamentos. Eles têm mudanças radicais. Sentados ao quê? À esquerda. Ou seja, nós temos aí os girondinos, digamos assim, vamos mudar, mas, gente, vamos com calma, vamos pensando em tudo, vamos pensando também, vamos conservar algumas coisas, vamos deixar o rei lá, vamos deixar a monarquia, vamos criar uma constituição. Jacobinos, não, muda tudo, do zero, organiza tudo. Vai ficar mais claro para vocês, tudo bem? Mas não esqueça, é nesse contexto que nós temos, gente,
essa distinção entre, digamos assim, para ficar mais claro para a gente na atualidade, apresentando nossa atualidade, partidos de direita, partidos de esquerda. Então, eu tenho quem defendendo o quê? Para a nossa realidade, o que a direita defende? O que os partidos de direita defendem? Defendem igualdade social? Defendem o bem de todos? Defendem... São perguntas. Defendem que todos tenham acesso aos mesmos serviços de forma igualitária? Será que a direita defende isso? E a esquerda? O que a esquerda defende? Então é bom vocês fazerem essas perguntas para analisarem. Antes, eu lembro de mim aí na de vocês na série, eu ficava perdida. Puxa, direita, esquerda. Meu Deus, eu ficava muito perdida, porque eu não sabia o que era partido de direita, eu não entendia, eu não compreendia o que era um partido de direita e esquerda, e qual era o objetivo. E isso é importante que a gente entenda. Porque se a gente não entender o que é política, porque falar de política é maravilhoso. O que é feio, o que é chato é fazer politicagem. Certo? Mas falar de política é maravilhoso. Entender como funciona. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente consegue se posicionar de forma correta. E não sendo levado por uma maré, o que vinha eu vou. Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode deixar assim a vida levar, né? A gente tem que tomar a posição, ter uma opinião sobre as coisas. Isso é verdade? E para ter uma opinião, a gente precisa entender. Então, vou deixar essa questão aqui para a gente responder na estante. Anotem aí no caderno de vocês. Que hoje em dia, quem são partidos de direita no Brasil? O que essa direita do Brasil defende? E o que a esquerda? Quem é o partido de esquerda do Brasil? O que a esquerda defende? Qual a opinião de vocês? O que vocês entendem sobre isso? Anotem aí. Eu quero essa resposta dessa questão na estante. Quando a gente entrar no chat. Ou no chat e também no Zoom. Tá bom? Anotem aí, eu quero essa resposta. Tudo bem? Para a gente discutir sobre isso, se vocês conseguirem compreender. Ok? Então, aqui, olha essa imagem. Convenção Nacional. É na Convenção Nacional que nós teremos aí essa divisão. Tá bom? Vejam aqui, ó, os sans-culottes em cima do muro, lá longe. O pântano, tá vendo? Ó, então, assim, de um lado e de outro. Eu tô aqui, tô ali. E aí nós temos os jacobinos e os girondinos bem na extrema. Os sans-culottes apoiavam os jacobinos. Tá bom? Finaliza essa aula por aqui. A gente se encontra daqui a pouco no nossa aula de interação. Beijo, até na instante. Parte 2 de Revolução Francesa, na nossa próxima aula na quinta-feira, tá bom? Beijo, beijo.